pessoal, para quem achou que Alexandre de Moraes ia começar com as suas perseguições e que Flávio Bolsonaro ia ficar quietinho, pianinho e que ia aceitar toda a intimidação de Alexandre de Moraes, estava totalmente errado, porque Flávio Bolsonaro foi para cima e falou verdades na cara de Davi Alcolumbre, que é o presidente do Senado, sobre toda a perseguição de Alexandre de Moraes, todo o dedão na balança e toda estratégia para desqualificar as eleições de 2026, assim como ele fez em 2022. Para quem está por fora do assunto, Alexandre de Moraes já começou com as suas perseguições, abrindo investigação contra Flávio Bolsonaro por uma postagem que ele fez, relacionando Lula ao Maduro. Quando Maduro foi capturado pelos Estados Unidos, Flávio Bolsonaro fez uma postagem falando que Lula seria delatado pelo Maduro, né? Não pode relacionar Lula ao Maduro, não. O Maduro só veio aqui, apertou a mão do Lula aqui no Brasil, né? Tirou foto juntos, os dois são camaradas, são amigos, né? São aliados ali, mas você não pode relacionar Lula a Maduro, não, né? Enfim. Então, Alexandre de Moraes abriu esse inquérito, né, para perseguir Flávio Bolsonaro, e Flávio Bolsonaro foi para cima, falou verdades na cara de Davi Alcolumbre. Então, vamos assistir aqui Flávio Bolsonaro detonando aqui e falando todas as verdades. E antes da gente assistir, eu queria pedir o seu like, a sua inscrição no canal, tá, o compartilhamento do vídeo, o seu comentário aqui embaixo, a sua opinião. Vamos repercutir isso daqui, pessoal, vamos repercutir para que a verdade chegue a mais pessoas, que notícias verdadeiras cheguem a mais pessoas, para todo mundo ver, apesar de já estar muito exposto isso daí, mas quanto mais exposto melhor, para todo mundo ver a perseguição pura que está acontecendo aqui no Brasil, né? Até quando que vai ser sustentado isso? Até quando que a gente vai aceitar um bandido, né, togado ali perseguindo seus opositores políticos? Enfim, vamos assistir aqui Flávio Bolsonaro detonando e falando verdades aqui na cara de Davi Alcolumbre, e eu acho que esse é o momento certo de ir pro ataque mesmo, tá? Esse é o melhor momento de ir pro ataque, porque Moraes está enfraquecido, ele não tem a mesma força que ele tinha em 2022, tá toda a mídia contra ele, né? Colegas do STF ali, né, que outros ministros ali, já uma ala do STF ali já tá contra ele também. Então Moraes está muito enfraquecido e esse é o momento de ir pro ataque, e eu concordo com Flávio Bolsonaro dele dar essa atacada e partir pro ataque agora, tá? Vamos assistir aqui Flávio Bolsonaro detonando, beleza? Senhor presidente Davi Alcolumbre, eu lembro da fala de Vossa Excelência, se não me engano ontem, chamando a atenção para que todos os poderes deveriam refletir e evitar ataques e excessivos mutuamente. Estão todos, parece, fora da caixinha. E eu quero aqui, em complemento ao que foi dito pelo senador Alessandro, pedir a atenção de Vossa Excelência, presidente Davi, porque nós já vimos esse filme antes. Foi dada uma autorização para o ministro Alexandre de Moraes cometer uma série de atrocidades, desrespeitar vários princípios da nossa democracia, e a pretexto de defender a democracia, ele atropelou diversos direitos e garantias individuais, coincidentemente, de parlamentares do espectro da direita. E, para minha surpresa, eu vejo mais uma vez pela imprensa que o ministro Alexandre de Moraes autorizou o início de um processo criminal contra mim, depois de uma PEC simples, coincidentemente distribuída para o ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, de uma postagem minha em uma rede social onde eu falo: Lula será delatado. Não pode. Por ocasião da prisão de Nicolás Maduro, seu grande amigo de longa data, ele tem muito orgulho, inclusive, de estar sempre publicamente próximo e fazer gestos, inclusive financeiros, usando o dinheiro do brasileiro com relação à Venezuela. Onde está a imunidade parlamentar? Onde está a liberdade de expressão? Uma petição simples de ser arquivada, porque não tem nenhuma base, nenhum fundamento, não está se tratando de ofensa a ninguém, está se tratando da opinião de um senador da República. Eu quero só fazer esse registro, presidente, porque está muito claro qual é a estratégia. Já que agora Alexandre de Moraes não está mais no TSE, ele vai querer desequilibrar as eleições lá do Supremo. Com esse inquérito aberto há 7 anos, esse malfadado inquérito das fake news que atrai tudo que ele quiser e quem ele quiser, isso vai ser recorrentemente usado durante as eleições deste ano para tentar me impedir de expressar o meu ponto de vista e falar a verdade sobre, inclusive, ele. Então, eu queria só pedir a atenção de Vossa Excelência, porque, de fato, há um desequilíbrio entre os poderes. E é só o Senado Federal que tem condições de restabelecer esse equilíbrio, a harmonia
para que possamos sonhar em ter uma democracia plena mais uma vez, presidente Davi. Só fica para reflexão, porque essa prática não dá mais para aceitar em outras eleições agora em 2026. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Perfeita colocação de Flávio Bolsonaro aqui, né? O inquérito das fake news daqui a pouco vai fazer aniversário de 10 anos, né? 10 anos daqui a pouco. Já tem 7 anos, né? Para 10 anos é assim, ó. E daqui a pouco 10 anos de perseguição, já inteirou 7 anos. Eu fico pensando, cara, como que esse cara aqui, esse tal de Davi Alcolumbre aqui, que é o presidente do Senado, outro também, o antigo, antes dele, que é o Rodrigo Pacheco, que também contribuiu pra gente chegar onde que a gente tá hoje, eu fico pensando como que esses caras deitam a cabeça no travesseiro e dormem de noite, sabendo, né, que, pô, tem pessoas que estão presas injustamente, né, tomando 14 anos de prisão na cara por uma escrever de batom numa estátua, fazer um pix. O cara, tipo assim, Alexandre de Moraes está destruindo a vida, não só da família Bolsonaro, mas destruindo a vida de bolsonaristas, né? É proibido você ser bolsonarista, né? Então, Alexandre de Moraes destruindo a vida das pessoas e Davi Alcolumbre, que é o único que tem o poder de parar com essa perseguição, né, de colocar um freio nisso, não faz nada, cara. Como que esses caras deitam a cabeça no travesseiro e dormem tranquilamente? Não dá pra entender, né? Flávio Bolsonaro veio aqui, falou verdades na cara de Davi Alcolumbre agora. Teve outro parlamentar que também, o outro senador, o Cleitinho Azevedo também, desceu a mamona aqui pedindo impeachment de ministro supremo, falou verdades sobre Gilmar Mendes, falou ali quem que Gilmar Mendes acha que ele é para ameaçar o Congresso, que precisa de uma resposta, precisa de colocar impeachment de ministro supremo. Cara, e esse cara aqui tem que ter muito rabo preso, pessoal, tem que ter muito rabo preso para ficar quieto diante de tanta injustiça que a gente vê nesse país, cara. Tem que ter muito, né? Então, a gente vê isso daqui, a gente fica indignado, né? A gente vê que as coisas estão erradas no país, né? Porque só uma pessoa, como esse gordo desse Davi Alcolumbre aqui, que tem o poder, né, de mudar as coisas, deveriam ter mais mecanismos para a gente conseguir mudar alguma coisa que não deveria ficar na mão de uma pessoa só, porque tá tudo aparelhado, né? Tá tudo aparelhado. O Supremo faz o que quer, o Davi Alcolumbre aqui, que é o presidente, tem o rabo totalmente preso, o rabo sujo ali, né? Ele, a família dele ali, entendeu? Então a gente é por isso que é muito importante que você compartilhe esse vídeo, tá? Porque a gente precisa fazer um Senado forte para 2027, tá? Para que a gente comece a mudar as coisas e comece a ter um Senado forte para fazer impeachment de ministro do Supremo, pessoal. Então, compartilhe esse vídeo aqui para que todos saibam da verdade, para que todos vejam a omissão desse cidadão aqui, Davi Alcolumbre, para que todos vejam, né, a cara desse indivíduo aqui, né, totalmente conivente com as perseguições ali, as injustiças, né, totalmente conivente com os bandidos togados ali do Supremo Tribunal Federal. Então a gente precisa de fazer um Senado forte para 2027 para a gente dar um basta nisso, e a gente só vai conseguir isso, cara, com a união de todo mundo. É por isso que eu peço para vocês, pessoal, compartilhe o vídeo, tá? Deixa o like, não só o meu vídeo, compartilhem outros vídeos que vocês acharem bacana aí também, que forem agregar, compartilhe, vamos se unir, né, para levar a verdade a mais pessoas. Por quê? Porque se a gente não conseguir vencer isso daí, ó, a única saída pro Brasil vai ser o aeroporto, tá, pessoal? Não vai ter mais saída pro Brasil se esses bandidos togados vencerem, se essa corja podre do STF, que é o quê? Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Flávio Dino ali, com Zanin também, tá? Flávio Dino e Zanin ali, praticamente ali, estão todos de mãos dadas ali, né? Todos se protegendo ali, protegendo todos ali são bandidos, tá? Então essa corja podre do STF, se eles vencerem essa batalha, tá? Acabou pro Brasil, cara, acabou, entendeu? Enfim, então por isso que a gente precisa dessa força, a gente precisa se unir para conseguir vencer, né? Vencer essa batalha que tá sendo dura, né? Que a gente já vem apanhando aí há 7 anos, né? Muita perseguição, muita injustiça que a gente vê aí acontecendo, mas Deus vai honrar todos os perseguidos, tá? Vamos, o povo tá acordando e a gente vai conseguir vencer essa batalha, tá, pessoal? Enfim, compartilha, se inscreve, curte e deixe seu comentário aqui embaixo. Valeu!